Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo sistematizado das leis morais. Vamos dar início ao estudo de hoje, dando continuidade à programação que nós iniciamos da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, e hoje nós vamos conversar sobre a lei de reprodução. Uma lei muito interessante para a gente estudar, para a gente conhecer. E vamos aqui dar início. Lembrando que essa lei de reprodução, ela inicia na questão 686 a 701 do Livro dos Espíritos, a terceira parte que trata das leis morais. Então, nós vamos conversar um pouco sobre essa lei, introduzindo também algumas outras informações que não se encontram no Livro dos Espíritos, para que a gente possa ter uma compreensão melhor desse estudo que estamos fazendo das leis morais. Nós esperamos que você que aí já está nos acompanhe. Bem, essa lei, da lei de reprodução, ela se constitui da população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. Então, ela tem uma abrangência bem interessante aí dessas questões, que a gente vai aqui passar por elas de uma forma rápida, porque as questões são poucas, não são muitas as questões relativas a cada um desses temas. Qual a importância dessa lei? É claro que sem desmerecer nenhuma das leis morais, sem a lei da reprodução, as leis de adoração, trabalho, sociedade, destruição, conservação, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade ficariam sem aplicabilidade na vida do ser humano. É porque se não existir o ser humano, não vai ter ninguém para fazer adoração, para trabalhar, para constituir uma sociedade, ninguém vai destruir, ninguém vai conservar, não vai existir essa questão de igualdade, de liberdade, de justiça, de amor e de caridade. Então, ela termina sendo uma lei que, no meu entendimento, eu coloco aqui como sendo uma das leis mais importantes na constituição das demais, não desmerecendo nenhuma, porque cada uma tem a sua importância maior, e como bem disseram os espíritos, aquela que se deve considerar como a de maior alcance, melhor, é a lei de justiça, de amor e caridade. Então, nós vamos começar falando um pouquinho da população do globo. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos. Essa reprodução dos seres vivos faz parte da divindade, é lei da natureza? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Imagina se não nascesse mais nenhum ser na Terra. Com certeza, esse mundo corporal ia desaparecer. Reprodução é a função através da qual os seres vivos produzem descendentes, dando continuidade à sua espécie. Qualquer espécie que não se reproduza, com certeza, ela tende a desaparecer. Então, essa reprodução é justamente essa função através da qual os seres vivos, não só o homem, mas os animais, os insetos, todos os seres vivos, dão continuidade à sua espécie. Sem ela, não existiria. Então, ela é uma lei da natureza. É necessário que a reprodução entre os seres vivos aconteça. Faz-se necessária a presença do ser humano no planeta para que se forme a população do globo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência, que é a ordem e a harmonia universal e o bem e a felicidade de todos. Não dá para imaginar um planeta sem uma população, um globo sem uma população. E Deus povoou esses mundos de seres vivos justamente para isso, para que com a presença desse ser na Terra, ou em outros mundos, houvesse essa ordem, essa harmonia universal, o bem e a felicidade de todos, que é a nossa busca, é o nosso intento, é o nosso desejo. Nós vivenciamos um momento aí em que o isolamento social foi tão extremo que as cidades pareciam cidades fantasmas. A ordem, a harmonia que pudesse estar naquele ambiente, o bem e a felicidade, parece que fugiu. Por quê? Porque se faz isso com a presença do homem. Então, é necessário o ser humano no planeta, e Deus assim quis
povoou os mundos justamente para que houvesse tudo isso que a gente aqui vivencia e espera vivenciar numa ordem melhor logo mais, que é essa harmonia universal, o bem e a felicidade de todos. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Será que com o aumento constante da população vai chegar um tempo que ela vai ser excessiva na Terra, que a Terra não vai comportar? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então Deus provê, não tem como de maneira nenhuma um dia se tornar excessiva na Terra. Agora o homem, na sua visão estreita, ele observa e acha, vai dar um boom aí, daqui a pouco a Terra não vai ter condições de agasalhar tantas pessoas, né? Quando, na verdade, esse equilíbrio Deus está provendo. E, com certeza, a Terra vai ser povoada na sua capacidade máxima, isso tudo aos olhos de Deus, a sua compreensão, o seu entendimento, que foi Ele o Criador de tudo e de todas as coisas. Então, o que a gente vê que as organizações internacionais se preocupam com o excesso de população na Terra, com receio de que ocorra um colapso ecológico social em virtude da saturação do meio ambiente. Mas a lei de reprodução regula esse vir dos seres, de forma que todos estejam contemplados com a oportunidade. É aquilo que nós acabamos de dizer. As organizações se preocupam com o excesso de população na Terra, com receio desse colapso ecológico social, temendo essa saturação do meio ambiente, aí já começa a tomar providências com relação à questão do controle da natalidade e tudo mais, e não se dão conta que a lei de reprodução regula esse IV dos seres. Todos os dias, nos diz o Espírito André Luiz, dos 4 cantos do mundo, estão desencarnando pessoas a todo instante e nascendo pessoas. E é justamente essa regulação que se dá. Uns vão, outros vêm. É o IV dos seres. E dessa forma, Deus mantém o controle populacional da Terra, e a lei de reprodução é que vai regular isso. Quantos estão voltando, quantos que virão. E a partir daí, sim, a gente vê que a população vai aumentando a cada dia, e muita gente não entende por que isso se dá. Se a população do globo tem aumentado, é porque a quantidade de habitantes do mundo espiritual é superior à de encarnados. Essa é a conclusão que os espíritos nos trazem. É porque muitos se perguntam, como é que há uns tempos atrás a população era tão pequena e agora está aumentando? De que forma se dá esse processo? E os espíritos nos dizem que ela está aumentando porque a quantidade de habitantes que se encontram no mundo espiritual é superior à dos que estão aqui na Terra encarnados. Tem muito espírito lá esperando a oportunidade de reencarnar. E através desse ir e vir, dessa lei de reprodução, é que cada um vai tendo a sua oportunidade. Deus vai permitindo que os espíritos venham, realizem suas experiências, seus aprendizados, retornem, e nesse ir e vir, os espíritos vão evoluindo. No livro Roteiro, psicografado no ano de 1952, Emmanuel afirma que mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas cercam o domicílio terrestre, demorando-se em outras faixas de evolução. Então, o espírito Emmanuel, o espírito de uma hierarquia espiritual grandiosa, que tem trazido muitas informações até nós, através dessas obras psicografadas por Chico Xavier, ele afirmou no ano de 1952 que naquela época existiam mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas cercando o domicílio terrestre, aguardando uma oportunidade. Então, veja bem, mais de 20 bilhões habitando o mundo espiritual em torno da Terra. E aí veio a curiosidade de observar, nessa época do ano de 1952, qual era a população da Terra. E aí nós fomos buscar no Google, lógico, e encontramos que, segundo a ONU, no ano de 1952, a população do planeta era de 2,6 bilhões de seres humanos.
Então, só por isso a gente tem uma noção do quanto de espíritos existem no mundo espiritual, aguardando a oportunidade de reencarnar. Se lá existiam mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, aqui na Terra, encarnados, só 2,6 bilhões de seres humanos. Uma quantidade mínima de pessoas, né? E qual era o cenário daquela época de 1952, né? Cenário de cidades pequenas, vida no campo, pouca movimentação de pessoas e automóveis, ausência de recursos tecnológicos. A gente vê nas fotos antigas das grandes cidades a calmaria das ruas, um carro lá passando, 2, 3 pessoas na rua. Hoje, o que, que a gente observa, né? O aglomerado de pessoas, de carro, a movimentação. Então, naquela época, o cenário era esse. Só tinha 2,6 bilhões de pessoas encarnadas no planeta. Mas, a partir do ano 1900, a população do globo pulou para 1,633 bilhões de pessoas. Então, veja bem, houve assim um avanço nas reencarnações de espíritos que chegaram à Terra nessa fase do ano de 1900, como a ONU nos informa. Nessa época, o Império Britânico ocupava a primeira posição, com 367 milhões de seres, lá no Império Britânico. E o Brasil ocupava a 16ª posição, com 17 milhões. Era uma população não tão grande para os dias de hoje, em comparação com os dias de hoje. Na atualidade, a ONU informa que existem 7,6 bilhões de seres na Terra. Então, se naquela época, de 1952, tinha 2,6 bilhões, hoje nós temos 7,6 bilhões. A China, na atualidade, ocupa a primeira posição, com 1.394.550.000 pessoas, quase o total da população mundial do ano de 1900. Então, veja bem, hoje, a China tem uma população de quase a população mundial no ano de 1900, somente a China. O Brasil, já agora, está na 5ª posição, com 210.147.125 seres ocupando aqui a nossa área territorial do Brasil. Já saímos da 12ª, se não me engano, para a 5ª posição populacional. Então, de 1900 a 2019, o Brasil recebeu um acréscimo de 193.147.125 espíritos reencarnados. Então, houve assim um investimento grande da espiritualidade de liberação de seres para reencarnar no mundo e aqui no Brasil, essa população com esse número alarmante. Então, a estimativa da ONU de que existem 7,6 bilhões de pessoas desfrutando da oportunidade de estar encarnado no planeta Terra, e a ONU afirma que a estimativa para 2030 é de 8,6 bilhões. Então, se em 1952, nós tínhamos 2 bilhões de seres humanos, em apenas 78 anos, nós tivemos um acréscimo de 5 bilhões de seres humanos. E de onde vieram esses seres? Se não do mundo espiritual. É aquela coisa, uma cidade pequena, e daqui a pouco essa cidade começa a crescer, começam a chegar habitantes novos, e a gente fica se perguntando, de onde que surgiram tantas pessoas? Do entorno, pessoas que vêm de outras regiões, de outras cidades pequenas, do interior, e que vão chegando, vão se instalando na cidade, e a cidade vai crescendo. Então, da mesma forma, aqueles 20 bilhões de seres que se encontravam no mundo espiritual, muitos deles já estão aqui na Terra. E é dito na Bíblia, Deus diz que a Terra irá receber seres quanto a sua capacidade comporte. E nós sabemos que a capacidade da Terra é muito grande em relação ao número de habitantes. Agora, os seres humanos ficam com medo, temendo como é que vai ser tudo isso, com tanta gente encarnando nesse planeta, como é que o planeta vai segurar. Tudo estruturado por Deus, tudo sob sua ordenação.
Então, agora passando para esse item de sucessão e aperfeiçoamento das raças, há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra. Veja bem, nós acabamos de dizer que a Terra está recebendo um número muito grande de seres encarnados, aumentando muito a população, mas, ao mesmo tempo, existem raças que estão decrescendo. E será que um dia elas vão desaparecer da Terra? É a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Assim acontecerá de fato. É que outras lhe terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Isso já aconteceu no passado. Muitas civilizações que não existem mais. O que aconteceu? Desapareceram da Terra. Outras tomaram o seu lugar. Cá estamos nós. Um dia, com certeza, outros também tomarão o nosso lugar. Haveremos de desaparecer da Terra, porque cada um vai realizando o seu progresso, a sua realização, e Deus vai encaminhando cada um. Nos países desenvolvidos, em geral, a população predominante é de adultos e velhos. Baixo índice de natalidade e média de vida mais longa, alcançando mais de 70 anos. Na França e Inglaterra, o predomínio é de adultos. Então, o que a gente vê hoje em alguns países desenvolvidos? É isso, predominando a população de adultos e velhos. O homem, naquele interesse de manter a segurança do planeta, de cuidar dessas questões que estão a cargo de Deus e não deles, começaram a trabalhar algumas questões aí de controle de natalidade, onde cada casal só poderia ter 2 filhos, ou só ter um, coisas dessa natureza. E aí a população foi envelhecendo. Baixo índice de natalidade, quer dizer, poucas crianças nascendo, e como é que essa população se renovava? Então, o que aconteceu? Hoje nós temos um predomínio de adultos nesses países, em compensação, nos países subdesenvolvidos e naqueles em fase de desenvolvimento, predomina a população jovem. Nosso país aqui, o Brasil, é um Brasil de população jovem, é um país de população jovem. Então, nesse processo, há raças humanas que decrescem e virá o momento em que terão desaparecido da Terra e que outras lhe terão tomado o lugar. Deus, o Criador de tudo, é que mantém o equilíbrio para que a população não se torne excessiva. O fluxo migratório entre os dois mundos, espiritual e físico, é constante. Então, o homem se apressando sem necessidade. Deus mantém o equilíbrio, cuida para que a população não se torne excessiva, através desse fluxo migratório aí que acontece diariamente entre o espiritual e o físico, que é o desencarne e o reencarne. Às vezes a gente se preocupa, desencarnaram não sei quantas mil pessoas no planeta. E quantas nasceram? Nós não temos ideia. Se a gente for buscar, a gente vai se surpreender que é quase um número equivalente aos que desencarnaram. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em corpos novos, mas que ainda estão longe da perfeição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então, essa raça nova que está aqui, essa criação nova, de seres mais embelezados, de seres mais bonitos, de corpos mais perfeitos, eles são aqueles mesmos seres que reencarnaram lá no primitivismo, só que os corpos daquela época eram com muitas deficiências, não tinham muita beleza, coisas dessa natureza, mas eram utilizados por aqueles espíritos para o seu aperfeiçoamento. Então, à medida que ele vai reencarnando, ele vai se aperfeiçoando, ele vai se melhorando moralmente, intelectualmente, e até também a forma física vai se aperfeiçoando. E haverá no futuro, sim, seres mais perfeitos do que os que nós conhecemos hoje, que são descendentes de todos nós que fazemos a população de hoje. Então, os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Nós temos uma descendência lá no passado. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução?
A origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas, como pertencem todos à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Então, essa origem das raças, nós não temos nem noção de quando tudo começou, só Deus sabe. Às vezes a gente pode até pensar que sabe, falar, mas essa origem, como os Espíritos dizem, se perde na noite dos tempos. Agora, uma coisa é certa, todas essas raças fazem parte de uma grande família humana, não importa qual o tronco em que ela se originou. Com o tempo, elas foram se aliando e reproduzindo entre si tipos novos. Nós sabemos que existe uma variedade muito grande no planeta de seres e que esses seres estão em constante aproximação de uma raça de outra, se unindo, procriando, e isso vai dando enseja que outras raças surjam. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Esse era o caráter distintivo dos povos primitivos, desenvolvimento da força bruta. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Então, no início, as raças primitivas, o caráter deles, o que os distinguia era a força bruta. Hoje não precisamos mais dessa força bruta, de maneira nenhuma. O homem já se apropriou da intelectualidade, e aí o que faz? Pela inteligência ele consegue fazer muito mais. Pela inteligência ele consegue trabalhar mecanismos que hoje estão até, inclusive, substituindo os seres humanos, né? Essa questão da força de trabalho, ela hoje já tem uma diferença muito grande daquela época do primitivismo, onde era sempre o homem que tinha que estar ali com o seu físico realizando aquela tarefa. Hoje não. Hoje o homem, pela inteligência, criou mecanismos aí, maquinários, 1001 elementos que estão realizando muito mais, 100 vezes mais, do que a força do ser humano. E isso está fazendo com que o progresso a cada dia se torne mais, vamos dizer assim, atuante, mais avançado, né? Agora, isso consegue o homem. Os animais não têm essa condição de terem mudado da força bruta para a intelectualidade. Eles continuam ainda da forma como antes. Será contrária à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Isso porque a gente sabe que a ciência está trabalhando aí em muitas questões de animais e vegetais, tentando melhorar, aperfeiçoar, se isso é contra a lei da natureza. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Então, sem saber, o homem é um instrumento de Deus, está a serviço de Deus para atingir esse melhoramento, esse aperfeiçoamento. Porque ele nada faz sem que Deus permitisse. O homem ele não tem esse poder de ir além da ordenação divina, de maneira nenhuma. Então, ele está trabalhando como instrumento de Deus e muitas vezes se arvorando aí de ser melhor até do que Deus, com relação a essa questão. Mas, na verdade, ele está trabalhando nessa meta que tende para a natureza, que também é de se aperfeiçoar. O mundo vai se aperfeiçoar, as condições de vida vão melhorar, então é possível também que esses reinos também avancem, se melhorem, e tudo isso segundo a vontade de Deus. O homem aí é só um instrumento. Agora o item obstáculos à reprodução. São contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução?
Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então, todas as atitudes que o homem toma, embaraçando aí a lei da natureza, é contrário à lei geral, com certeza. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja produção indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Então, aqui já se trata daquela questão de como fazer quando essas espécies, tanto de animais ou de plantas, estão trazendo para o ser humano algum tipo de situação difícil. Nós vimos aí pragas de gafanhotos, algumas situações, como é que se faz? É repreensível o homem tomar alguma medida, fazer alguma coisa para evitar que isso aconteça? Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, provendo a própria conservação, obtém ao desenvolvimento excessivo, que está perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então, o homem tem, claro, Deus permitiu, que ele utilizasse de mecanismos, mas ele não deve abusar. Se algo está acontecendo de desequilíbrio na natureza, o homem pode intervir, pode trabalhar no sentido de equilibrar, mas sem abusar. Então, ele pode regular a reprodução de acordo com as necessidades. Como nós vimos aí, muitas vezes, por conta do poderio econômico, essas reproduções absurdas dos animais, isso é contrário à lei da natureza, porque o homem está querendo, não colocando de forma a favorecer as necessidades, já é um abuso, já em favorecimento do seu poderio econômico, e aí já é uma coisa que foge realmente ao equilíbrio. E também porque esses animais, eles concorrem para a existência desse equilíbrio. Se o homem interfere demais nesse processo de reprodução, o que acontece? Ele pode desequilibrar também, porque se ele impede que uma espécie se reproduza, essa espécie, ela tem, aqui, diante da natureza, ela tem um trabalho que ela realiza para equilibrar a natureza. Então, nem o homem pode fazer com que ele se reproduza demais, como também não pode evitar sua reprodução de forma abusiva, para que não ocorra desequilíbrio na natureza. E que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade. Então, aqui já vai mais diretamente ao ser humano, né? Os abusos, dos usos que nós, os seres humanos, utilizamos para impedir a reprodução só por satisfação da sensualidade. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma, enquanto o homem é material. Então, é simplesmente ignorância do ser humano. Ele ainda está pensando no corpo, não pensa na alma, então predomina o corpo sobre a alma, e isso só prova, como dizem os espíritos, o quanto o ser humano ainda é material. Não fosse assim, ele não estaria preocupado só com a satisfação da sensualidade. Sobre o item casamento e celibato, que também faz parte dessa lei, nós vamos encontrar: será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres. É um progresso na marcha da humanidade. É claro. Não é contrária à lei da natureza, porque o casamento é uma instituição humana, sim, mas também é divina, e essa união desses dois seres é um progresso na marcha da humanidade, porque a gente vai já ver que existiam desequilíbrios que estão sendo corrigidos através do casamento, através dessa instituição familiar. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Se não existisse mais o casamento, qual é o efeito sobre a sociedade humana? Seria uma regressão à vida dos animais. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas,
porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Então, é um progresso. É graças a essa instituição que surgiu ao casamento, a esse vínculo que se consagra dos seres, que acontece esse progresso na sociedade humana, criando essa solidariedade fraterna entre duas pessoas, que dali a pouco vão se tornar num lar, com filhos, com a sociedade que se forma em torno de parentes, de amigos, e é tanto que existe entre todos os povos, claro que em condições diversas, como os Espíritos nos dizem. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Então, abolir o casamento era mesmo que regredir abaixo dos animais, para não ter essa vinculação de união constante e tudo, quando muitos animais dão esse exemplo. Apesar de serem seres que não têm o intelecto como o homem tem, mas muitos mantêm essa união constante entre os dois ali, vida fora, até que chegue à finalidade da sua vida, né? Então, abolir o casamento era como se o ser humano regredisse e fosse ser pior do que muitos animais. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Essa pergunta é interessante. É uma lei humana muito contrária da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Então, essa indissolubilidade do casamento, o casamento foi instituído aqui na Terra pelo homem, essa lei humana de indissolubilidade também é uma lei que também é humana, foi criada pelo próprio homem, é contrária à lei da natureza justamente porque não organiza a sociedade, não mantém aquela fraternidade, não mantém aquele vínculo. Mas os homens podem modificar suas leis. Assim nos dizem os espíritos, porque só as da natureza são imutáveis. Então, a lei humana que cria o casamento, que destitui o casamento também, ela é uma lei que pode ser modificada pelo próprio homem. Mas as da natureza, não. E as da natureza manda que haja o respeito, o amor mútuo, que os seres se unam, como bem nos diz o Evangelho, quis Deus que fossem dois e não apenas um só, a constituir uma família para poder educar, para poder respeitar, para poder amar. Então, essa lei, essa sim é imutável. A lei que rege o amor e a união de dois seres. Independente disso, está estabelecido numa normativa que, como nós vimos aqui, muda de país para país. O celibato voluntário representa um status de perfeição meritória aos olhos de Deus? Então, aqui nós já estamos falando do celibato, que é a condição de manter-se solteiro, sem casar, sem ter filhos, se isso representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus. Não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Nós sabemos que existem criaturas que escolhem essa condição de não constituir uma família, de não se casarem, de se vincularem de forma egoísta, como ele diz aqui, aqueles que assim vivem por egoísmo, desagradam a Deus, enganam o mundo. Porque ninguém veio à Terra para viver só. Nós temos que criar esses vínculos porque eles fazem parte do progresso humano. E da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se voltarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Então, aqui a pergunta que Kardec já faz é assim, mas tem pessoas que escolhem não casar, não constituir família, para se dedicarem, se voltarem mais ao serviço da humanidade. Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo, quer dizer, as pessoas que escolhem essa condição por egoísmo, para não ter que trabalhar para ninguém, não ter que deixar nada para ninguém, não ter que ter nenhuma vinculação com ninguém. Isso é egoísmo.
Mas todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Então, nós temos aí inúmeros exemplos de espíritos que se colocaram nessa condição de celibatário, justamente para servir mais, para se doar mais. E com certeza isso aí eleva o ser e é próprio de almas grandiosas. E aí, com relação à poligamia, já finalizando, nós vamos encontrar a questão 700 que pergunta: a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? Quer dizer, essa igualdade quase que numérica entre homens e mulheres constitui já indício de que é nessa proporção que os seres devem se unir? Sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. Deus não faz nada à toa. E qual das duas? A poligamia ou a monogamia, mas conforme a lei da natureza? A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível dada a igualdade numérica dos seres. Então, a poligamia consiste no fato de que um homem tenha várias mulheres, vamos dizer assim, como a gente sabe que existiam os antigos haréns de mulheres, ainda existem em algumas regiões, mas a monogamia, que consiste na união de duas pessoas, aí essa sim, com certeza, é mais consoante à lei da natureza. Porque, como ele diz aqui, que se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, com certeza isso iria se tornar universal. E o que é universal, na verdade, é a monogamia. Porque ela sim é que é lei da natureza. Então, a poligamia é uma lei humana. E a abolição dela marca um progresso social, quer dizer, as sociedades que eram poligâmicas e se tornaram monogâmicas, marcou um progresso social. É quando o ser humano desperta para o respeito, para a fraternidade, para o amor verdadeiro. E aí sim, isso constitui progresso para a sociedade. Então, não teria como materialmente, devido à igualdade numérica dos seres, no mundo inteiro existir a poligamia. Isso já demonstra que mais consoante à lei da natureza é a monogamia, e não a poligamia. Na poligamia, união do homem com várias mulheres, como na poliandria, união da mulher com vários homens, não há afeição real, há apenas sensualidade. Cultura protegida em determinados países pela legislação transitória dos homens, proveniente de eras remotas, favorecendo a promiscuidade sexual. Então, ainda existem países em que essa cultura ela é protegida pela legislação e é proveniente dessas eras remotas, favorecendo a promiscuidade sexual. Agora, imagine uma criatura que convive num ambiente desses, onde a cultura, a legislação permite esse tipo de promiscuidade, a poligamia, e aí ele vem para um país como o nosso, em que a monogamia é o que prevalece. A poligamia já seria um caso de justiça. E essa criatura quer porque quer conviver dessa forma. Então, tem muitos seres aí que reencarnaram aqui no Brasil, não precisaram nem vir de países de poligamia, não. Vieram, sim, de outras encarnações onde vivenciaram essa experiência. E quando chegam aqui, mesmo numa cultura onde a monogamia prevalece, ele quer se conduzir de acordo com as suas vivências passadas. E aí nós temos muitos exemplos disso, de homens que possuem várias mulheres, que não respeitam o seu lar, que não respeitam, constituem várias famílias. E isso, para os dias de hoje, está se tornando cada dia mais difícil, em virtude da legislação que aí está. A monogamia é a união mais em consonância com a lei do progresso, porque estimula os laços do sentimento entre o casal. A criação de leis chamando a responsabilidade da paternidade e lei que reconhece a legalidade da convivência entre duas pessoas contribui para que cada vez mais as relações de afeto se fortaleçam.
Então, é aquilo que nós dissemos, aquela criatura que tem esse mau hábito, que tem esse desregramento, ele está sendo chamado mediante a lei, a criação de leis que estão chamando a responsabilidade da paternidade. Porque antigamente o homem saía por aí procriando. Hoje, ele pode até fazer isso, mas a qualquer momento ele está sendo chamado à responsabilidade dessa paternidade. E isso está fazendo com que o ser humano pense um pouco mais nos seus atos, nas consequências dos seus atos, porque ele não vai dar conta. E a lei vai estar ali, com certeza, de olho, chamando para a responsabilidade. Então, essa legalidade da convivência entre duas pessoas é que constitui cada vez mais essas relações de afetos que se fortalecem. Então, essa lei de reprodução que nós acabamos de ver aqui é uma lei presente em nossa sociedade, é uma lei que nós precisamos atentar para ela, é uma lei divina e que a cada dia a lei humana se aproxima mais dela, porque a civilização exige isso. O próprio ser humano vai se melhorando, se adequando a essas condições de vida, vai crescendo moralmente, espiritualmente, entendendo que o respeito ao outro deve ser observado. E com isso, o que acontece? Nós vamos melhorando as condições de vida do nosso planeta. Então, essa lei de reprodução, ela é extremamente importante. Precisa ser muito bem observada por nós, na nossa vida de relação, dos nossos animais, de tudo que nos cerca, porque nós temos uma responsabilidade muito grande. Deus nos colocou aqui na Terra com esse compromisso de velarmos por nós e pela sua criação. E é dessa forma que nós estaremos nessa possibilidade de evolução do nosso planeta, indo e voltando, através dessa lei de reprodução. Desencarnando, reencarnando e desenvolvendo aquilo que nós precisamos de melhoria, de transformação, para que a gente possa progredir. E tenhamos a certeza, o homem não precisa se preocupar com o planeta nessas condições. Deus provê a tudo, e ele com certeza está regulando as condições do nosso planeta. Então, nós temos aqui alguns irmãos nossos que estão nos acompanhando, a Eliane Vieira de Araújo, a Luane Barros, a Dergleice de Souza, que está dizendo, nossa, interessante esse fato de ir e vir, o porquê da população. Realmente, é muito interessante esse estudo dessas leis para a gente entender muita coisa. A Eulenice Vera, a Silva Taide, o Gilfran também está presente, a Jacira. Então, essas leis, elas estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. São leis que a gente precisa ter conhecimento delas, que a gente precisa atentar para elas, porque são leis que regulam o universo. E nós somos parte desse universo. Então, nós precisamos, sim, com certeza, compreender, entender como elas funcionam. Boa noite aqui para a Ivana também, que acabou de entrar. E agradecidos a todos pela presença de vocês aqui nos acompanhando, aos que estão aí através do Facebook, do YouTube, logo mais no Instagram. Nós encerramos aqui o estudo dessa lei e aguardamos vocês na próxima quinta-feira, quando daremos continuidade ao estudo das leis morais. Muito obrigada, uma boa noite a todos.